Fala aí pessoal, tudo tranquilo, na paz? Beleza? Hoje é dia de falarmos sobre a história do átomo. Aí você me pergunta, tá velho, história do átomo, ok, atomística, mas por que a gente estuda os primeiros modelos se a gente sabe que eles estavam errados e que a ideia mais próxima da realidade são dos últimos modelos? Não era melhor estudar só o último? Na verdade não, porque cada um desses modelos traz consigo, carrega consigo novidades ou características que são mantidas e tidas como verdade até hoje. Então, todos eles têm a sua importância, tá? Então, vamos destacar, além da característica, a importância de cada modelo. A nossa ideia, a nossa discussão vai começar onde? Para variar, na Grécia, né? Tudo que é discussão, contemplação acerca daquilo que forma o nosso mundo, começa na Grécia, de alguma forma. Bom, lá na Grécia tinha uma ideia muito clara, muito enraizada sobre a natureza das substâncias. Eles defendiam, e um dos principais defensores era Aristóteles, que tudo era formado a partir de um dos 4 elementos, e talvez até da junção desses elementos: terra, fogo, água e ar. 4 elementos, a chamada teoria dos 4 elementos, certo? Ou teoria do lugar natural, porque além de ser formado por 4 elementos, eles tendiam a retornar para o seu lugar natural. Terra e água ficam abaixo, ar e fogo ficam acima, certo? Então, quando acontecia de um elemento transicionar, ele tenderia a voltar para o seu lugar natural. Se eu pego um pedaço de madeira e apoio ele aqui no chão, ele vai acabar caindo. Por quê? Porque a madeira vem do elemento terra e o lugar natural do elemento terra é embaixo. Certo? Assim como se eu pego um pedaço de papel e coloco fogo, a chama sobe porque o lugar natural do fogo é lá em cima. Seria mais ou menos como se você visualizasse um horizonte na beira de um lago. Você tem a terra, né, da beira do lago, aí você tem a água e lá no horizonte você tem o ar e lá em cima você tem o sol. Terra, água, ar e fogo. Beleza? Simples assim. Isso durou até mais ou menos por volta do ano 400 a.C., quando Demócrito, Leucipo e uma galerinha lá começou a discutir e imaginar coisas num caminho diferentes. Eles imaginavam que a matéria era formada por partículas muito pequenas que se agrupavam para formar algo maior, que é a substância que a gente consegue enxergar. E essa partícula minúscula ele chamou de átomo. Átomo que significa não divisível, ou seja, tudo seria formado por uma partícula muito pequena, que era a menor partícula formadora da matéria, que eles chamaram de unidade básica de matéria, cujo apelido era átomo, certo? Bom, esse modelo é totalmente empírico, ou seja, baseado apenas em observações, porém, ele foi ganhando força e se tornou um modelo aceito. E ele continuou aceito por bastante tempo. Passaram-se 2000 anos com esse modelo sendo aceito, certo? Que a matéria era formada por uma estrutura muito pequena, indivisível, que se agrupava formando a substância que a gente enxergava. E essa matéria muito pequena, indivisível, unidade básica formadora de matéria, era chamada de átomo. Beleza? Então, ótimo. Isso durou muito tempo, lá uns 2000 anos, até que, por volta de 1700, ou a partir de 1700, ali no século XVIII, as ciências começaram a existir de forma individual. Surgiu a química, surgiu a física, surgiu a astronomia, enquanto ciência propriamente dita, né? São ciências adolescentes. E a partir daí, esse conceito desenvolveu muito rápido. O primeiro modelo que ganhou notoriedade foi o modelo de Dalton. John Dalton tem uma importância muito grande, que foi o primeiro modelo atômico experimental, foi o primeiro cara que realizou experimento para provar a sua ideia, certo? A partir dele, todas as ideias foram baseadas também em experimentos, logo, ele já tem uma contribuição importante. O átomo dele é muito famoso, eu tenho certeza que você já ouviu falar, que você lembra até. O átomo dele, ele classificou o átomo como maciço e indivisível, né? E por isso ele recebeu o apelido de bola de bilhar. Maciço indivisível, bola de bilhar, modelo atômico de Dalton. Isso aí todo mundo lembra. O que eu chamo a atenção? Primeiro modelo experimental, importante. E segundo,
sobre os dogmas que fundamentaram o seu modelo. Por quê? Todas as ideias que a gente vai discutir aqui, elas partem de alguns dogmas, ou seja, algumas afirmações que são compreendidas e tidas como verdades absolutas. Dentre os dogmas do modelo de Dalton, eram 6 pelo menos, existem dogmas que foram depois provadamente refutados e outros que a gente utiliza como verdade até hoje. Por exemplo, um dos dogmas falava que átomos do mesmo elemento são todos iguais e que átomos de elementos diferentes são sempre diferentes, certo? Ou seja, tudo que for carbono vai ser igualzinho, tudo que for oxigênio vai ser igualzinho, porém oxigênio vai ser diferente de carbono. E isso a gente já sabe que não é assim, que não é exatamente dessa forma que acontece. Por exemplo, entre diferentes átomos de carbono, nós podemos ter relações de isótopos, mesmo número atômico, por isso são carbonos, mais números de massa diferentes, né? Então, esse é um dogma que foi descartado. Porém, existem outros que são verdadeiros até hoje. Por exemplo, quando ele falava que os átomos combinam-se buscando formar substâncias maiores, que hoje a gente chama de moléculas. Isso é verdade até hoje. E Dalton foi o cara que defendeu isso. E ele falava ainda num outro dogma que essas moléculas poderiam, ou essas substâncias maiores, poderiam ser formadas de maneiras diferentes quando os átomos se combinassem em proporções diferentes. Se eu pegar 2 compostos orgânicos, o metano tem 1 carbono para 4 hidrogênios, enquanto o etano tem 2 carbonos para 6 hidrogênios, ou seja, a proporção é de 1 para 3, proporções diferentes formando átomos diferentes, certo? Mas enfim, são muitos dogmas, mais 6 dogmas pelo menos. Aqui são alguns só para a gente citar, para você ter essa noção que eles existem, que eles são importantes e que não são de todo errado nem de todo certo, alguns certos, outros errados, beleza? Mas o modelo de Dalton do átomo maciço e indivisível da bola de bilhar passou a ser o mais aceito e exaltado como verdadeiro. Mas isso não durou muito tempo, porque logo depois veio o modelo de Thomson. Thomson era um dos muitos cientistas que curtiam a nova febre do momento, que era a eletricidade. Começava-se a discutir, a descobrir aspectos elétricos, então isso ganhou muita relevância entre os pesquisadores da época. E aí ele fez um famoso experimento com o tubo de raios catódicos, tentando repetir a experiência do tubo de Crookes, né? E o que consistia essa experiência? Ele pegou um tubo, tentou promover o vácuo, mas graças a, digamos assim, tecnologia questionável da época, ele não conseguiu produzir um vácuo perfeito. Tudo que ele fez foi um sistema de baixa pressão. E aí, a esse sistema de baixa pressão que ele imaginava ser vácuo, ele aplicou uma descarga elétrica e essa descarga elétrica produziu um feixe de luz. Esse feixe de luz, a princípio, era reto, certo? Aqui, ó, nessa linha pontilhada aqui. Aí o que aconteceu? Ele inseriu nesse sistema um campo magnético. E aí o campo magnético fez o quê? Promoveu um desvio desse feixe de luz. Ao promover o desvio desse feixe de luz, ele pôde concluir que, bom, na verdade, o átomo, ele tem partículas dotadas de carga. Então, qual foi a grande importância do modelo de Thomson? Foi ele o responsável por introduzir a natureza elétrica no átomo. Se você está anotando, puxa a setinha aqui, ó. Introduziu a natureza elétrica no átomo. A primeira pessoa que colocou carga dentro do conceito de átomo foi o Thomson. E aí, como foi a descrição do modelo do átomo dele? O átomo dele era totalmente preenchido, ou seja, ele não tinha espaços vazios, mas ele não era necessariamente duro, como a bola de bilhar do Dalton era. Ele poderia ser meio macio, pastoso, alguma coisa assim, mas ele era totalmente preenchido, certo? E positivo, ele era uma massa totalmente preenchida e positiva. E para neutralizar essa positividade, ele tinha uma série de cargas negativas grudadas na sua superfície. Essas cargas negativas grudadas na sua superfície anulariam o aspecto positivo do centro do átomo, certo? E aí o modelo ficou conhecido como o modelo do pudim de passas. A esfera ou a parte maciça positiva e as passas seriam as cargas negativas grudadas na sua superfície, que são os elétrons, certo? Então o bacana do Thomson foi a determinação ou a inserção de cargas elétricas no conceito de átomo.
Só que o modelo dele também não durou muito tempo, porque logo depois a experiência de Rutherford fez com que a gente precisasse, ou fez com que a gente discutisse um modelo novo. Porque olha só, ele pegou o canhão de partículas, Rutherford era um cara bacana, gostava muito de radiação, de mexer com radiação. Ele pegou um canhãozinho de partículas e bombardeou uma lâmina de ouro muito fina. E qual era o conceito? Bom, se eu pego uma lâmina de ouro, ouro puro, que tem apenas átomos de ouro um do lado do outro, se todos eles são preenchidos, a expectativa é que qualquer partícula que fosse incidida sobre ele batesse na folha de ouro e fosse refletida, ricocheteada, certo? Seguindo o bom e velho padrão recalque, bate e volta, certo? Isso aconteceu? Bom, aconteceu. A questão foi que não ocorreu apenas isso, certo? Partículas bombardeadas contra a folha de ouro eram refletidas. E aí esse anteparo aqui, é uma outra peça de metal em torno do experimento que foi coberta com uma tinta fresca, à base de sulfeto de alumínio, se não me engano, sulfeto de zinco, muito fina também. E essa tinta especial, ela era meio fluorescente para ficar marca de onde as partículas colidissem aqui. Então, bateu, refletiu, veio para cá, deixou marca. Bateu, refletiu, veio para cá, deixou marca. Isso era sinal de que elas foram refletidas de verdade. Porém, é que apareceram marcas aqui e marcas muito grandes, ou seja, uma grande quantidade de marcas do lado de cá. E aí o que acontece? Qual a explicação para marcas que ocorriam aqui, aqui e aqui? Entre todas as outras possibilidades, a única que foi viável foi as partículas atravessavam a lâmina de ouro, algumas sofrendo grandes desvios, por isso elas chegam aqui, outras sem sofrer desvios ou com desvios muito pequenos, que eram essas aqui, né? E aí, pausa. Como assim? Se as partículas atravessam a lâmina de ouro, qual a explicação? A explicação é que haviam espaços vazios. Por quê? Porque as partículas atravessavam. E aquelas partículas que eram efetivamente refletidas, elas se chocavam contra partes maciças. Então, para Rutherford, o átomo ele não era mais unitário, ele era dividido em regiões. E aí ele propõe no modelo dele duas regiões, uma chamada de núcleo, que é uma pequena região central, maciça e positiva. Por que pequena região? Por uma questão muito simples. Compara a quantidade de partículas que foram refletidas, porque bateram no maciço, e a quantidade de partículas que atravessaram nos vazios. Atravessou muito mais do que refletiu, concorda? Isso significa que tem muitos espaços vazios comparados com áreas maciças. Tem mais área vazia do que área preenchida. Então, por isso o núcleo era pequeno, central e positivo. A eletrosfera era uma região periférica onde os elétrons ficavam movimentando constantemente. E todo o espaço entre o núcleo e essa eletrosfera era simplesmente área vazia. O modelo dele ficou conhecido como modelo do planetário, porque tinha um núcleo central positivo, uma região onde o elétron ficava em movimento, e todo esse espaço aqui, era espaço vazio. As partículas atravessavam por aqui. Qualquer semelhança com o conceito de um herói da Marvel não é mera coincidência. O conceito do Homem-Formiga foi trabalhado em cima dos modelos atômicos. Diminuir a distância média entre os átomos, né? O que se fez? Fez isso aqui, mas mantendo as suas características naturais. Essa é a magia da partícula PIM, ou da PIM particle. Mas isso é questão para uma outra aula, né? Bom, esse modelo de Rutherford recebeu crítica pra caramba. Galera xingou muito no Twitter. Quer dizer, não xingou porque não tinha Twitter na época, mas se tivesse, ia rolar muita treta no Twitter por dois problemas. Primeiro, o átomo de Rutherford ele aplicava-se muito bem para o hidrogênio, que tem um próton só, uma carga positiva só. Mas se eu tivesse um outro átomo com 2, 3, 4, mais cargas positivas no núcleo, isso já não serviria tão bem. Por quê? Se eu tenho muitas cargas positivas no núcleo, o que acontece? Repulsão entre elas. E ele não explicou o fato da não repulsão entre as partículas positivas do núcleo. Primeiro problema. Qual foi o segundo problema? A eletrosfera continha elétrons de cargas negativas. E a gente sabe que à medida que o movimento acontece,
Esse movimento circular dos elétrons, ele vai dissipando energia. Com menor energia, a tendência do elétron é se tornar menos rápido. E quanto menos rápido ele se torna, maior a atração entre o negativo e o positivo. E a tendência seria dos elétrons, com o passar do tempo, se aproximar e colar no núcleo. Isso acontece? Também não. Ele explicou? Também não. Então, nós temos aí dois problemas bastante sérios no átomo de Rutherford, que não deu tempo, não teve como Rutherford corrigir isso. Como foi feita essa correção? Na verdade, quem fez essa correção foi um cara que era muito parceiro do Rutherford. Eles eram amigos, trabalharam juntos, muitas pesquisas juntos, era parceirão mesmo, que foi o Bohr. Aí o Bohr propõe um modelo que tenha corrigido cada um desses dois defeitos sérios do átomo de Rutherford. Por isso que quando a gente estuda, às vezes você encontra o modelo de Bohr e em outros materiais você encontra o modelo de Rutherford-Bohr, que alguns consideram como modelo novo, outros consideram como apenas uma atualização, uma adaptação do modelo de Rutherford. Beleza? Vou dar uma mexidinha aqui para a gente dar uma olhadinha no modelo do Bohr. Ó. Cola comigo. Aí, ó, chegamos. Modelo de Bohr. Muito famosão. Aí, cheguei, estou de volta. Muito famosão e muito simples. Basicamente, ele propõe uma mudança para cada ideia. Uma mudança para a ideia de núcleo, uma mudança para a ideia de eletrosfera, que nós vamos discutir agora. Para o Bohr, o núcleo era formado por prótons e nêutrons. Nêutron, uma partícula que é muito semelhante ao próton, mas que não tem carga. A carga dela é zero, por isso nêutron. Beleza. E sempre de forma intercalada, o que é importante. Como assim? Sempre que eu tiver um próton, ao lado dele eu vou ter um nêutron. Próton, nêutron, próton, nêutron, próton, nêutron. Para quê? Para garantir que cada próton existente no núcleo esteja rodeado de nêutrons. E esses nêutrons, todos juntos, vão isolar esse próton, evitando a repulsão entre cargas positivas. Então, se eu tenho um próton, um nêutron, outro próton, esse nêutron não deixa um próton repelir o outro e isso estabilizaria o núcleo. Então, quando ele propõe prótons e nêutrons intercalados, resolveu-se o problema da instabilidade nuclear. Via de regra, né? A gente sabe que existem aqueles elementos que não estão 100% estáveis, são os elementos radioativos, né? Mas radioatividade é um outro momento. Beleza. E aí, ele ainda concluiu que concentrava nesse núcleo a massa do átomo praticamente total. Nós sabemos que a massa do elétron é muito pequena, né? 1840 vezes menor do que a massa do próton, mais ou menos, 1836 na verdade, mas ela é muito menor do que o próton, então ela é desprezível, ela tende a zero, tá? Logo, o núcleo concentra toda a massa do próton, aliás, toda a massa do átomo, e aí vem aquela formulazinha lá do nono ano, muito conhecida, né? A igual a Z mais N, a massa é igual ao número atômico, que é o número de prótons, mais o número de nêutrons, né? E a partir dessa relação aqui, ó, nós temos aquelas semelhanças atômicas, lembra? Só rapidinho, ó, isótopos com P de prótons iguais, isóbaros com A de A massa é igual, isótonos com N de nêutrons iguais e isoeletrônicos com E de elétrons iguais, beleza? Iso, um prefixo que significa mesmo, e aí cada letrinha aqui indica o que é que tem de igual nos átomos. Certinho? Tranquilo, né? A eletrosfera também teve uma mudança, e aqui é a mudança mais sensível do átomo de Bohr. Ela era dividida em camadas de energia quantizada. Nós usamos 7 camadas, certo? K, L, M, N, O, P, Q. Na verdade, existem outras além dessas 7 camadas, só que hoje nós não temos nenhum elemento que tenha elétrons suficientes para atuar ou para preencher, para englobar essa 8ª camada. Por isso a gente nem usa, mas ela está lá, beleza? Camadas de energia quantizada. E ele definiu que cada elétron só vai habitar uma camada que tiver energia igual a dele. E ele não pode sair da sua camada para outra, porque ele está preso dentro daquela energia quantizada, ou seja, específica e determinada. Beleza? Então são 7 camadas, cada elétron gira na sua camada que tem energia igual a dele, elétron. Tranquilo?
Beleza. Ah, mas nunca pode acontecer de o elétron ir para uma outra camada? Pode, desde que ele receba quantidade de energia suficiente para isso, tá? Então, ó, eu coloquei um recortezinho aqui de um átomo lá de número atômico 3, porque tem 3 prótons no núcleo, com 3 elétrons na sua eletrosfera. A primeira camada tem 2 elétrons, a segunda camada tem 1 elétron só. Se você fornecer energia suficiente, esse elétron pode migrar para a terceira camada. E ele vai ficar aqui. Enquanto esse átomo receber energia, o elétron vai ficar aqui. No exato momento em que a fonte de energia for cortada, ele parar de receber energia, automaticamente ele volta para a sua camada original. Tá? Parou de fornecer energia para o elétron, ele volta para a sua camada original. E, além de voltar para a sua camada original, toda a energia que ele havia recebido, ele libera. E ele libera normalmente na forma de fótons, pacotes de energia na forma de luz. Certo? São ondas eletromagnéticas, mas que se manifestam na forma de luz. Beleza? Então, sim, o elétron pode migrar para uma camada mais externa, desde que receba energia suficiente. E quando ele para de receber energia, ele volta para a sua camada original. Agora, muito importante, 9 de cada 10 exercícios sobre o modelo de Bohr perguntam sobre isso. Ó. Quando é que ele emite luz? Quando é que ele migra de camada? Quando ele ganha, primeiro ponto, quando ele ganha energia suficiente, ele migra para uma camada mais externa. Muita atenção, migra para a camada mais externa ao ganhar energia. Quando ele para de receber a energia, ele é obrigado a voltar para a sua camada de origem. E quando ele volta para a sua camada de origem, ele libera energia na forma de luz, certo? Então, liberar energia só quando ele volta, nunca quando ele vai para a camada mais externa, tá bom? Os exercícios vão colocar uma alternativa falando que ele emite luz quando ele vai, outra falando que ele emite luz quando ele volta. Obviamente, você vai marcar quando ele volta, tá bom? Beleza? Simples assim. Exemplos claros de aplicações desse conceito energético do modelo de Bohr: fogos de artifício. Os fogos de artifício são coloridos por essa razão, elétrons excitados voltando para o seu estado original. Chama. Quando você está em casa lá fazendo um arrozinho bacana e tal, tranquilo, e aí de repente a água do arroz derrama, você percebe que a chama, que normalmente é azul, fica amarela. Ela fica amarela por causa do sódio que existe no sal de cozinha que você usou para temperar o seu arroz, certo? O sódio, quando entra em contato com a chama, o elétron recebe energia e migra. Quando a água vaporiza-se e o elétron deixa de receber a energia da chama, ele volta. E quando ele volta, ele libera luz amarela, por isso que a chama fica amarelada. Beleza? Os modelos clássicos, aqui já entrando um pouquinho na parte quântica, são esses. Na próxima aula, no próximo vídeo, nós vamos falar sobre o modelo atual e alguns de seus desdobramentos, como o diagrama de Pauli. Beleza? Então, ficamos assim. Espero vocês na próxima aula. Até mais. Valeu. Tchau, obrigado.